Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu vou gravar um vídeo aqui que é sobre um assunto que gera muita dúvida e muitas das vezes o planalista ele acha que está errado o que ele está fazendo, mas na verdade está correto. Porém, ele está usando de forma errada, mas a medida está certa, só que o contexto ele não pode ser usado daquela maneira, ou então falta algo para que aquilo esteja correto, para que a leitura esteja correta, certo? Vou mostrar um exemplo aqui para vocês que vai clarear um pouquinho essa informação que eu quero passar, certo? Primeiro eu vou falar de duas. Eu preciso falar de três medidas que eu fiz, né? Que é uma total vendas aqui, né? Uma sum na coluna de vendas, que a gente tem os valores de vendas. Eu fiz um acumulado do mês, que é bem simples, né? Uma calculate e na total venda, na medida total vendas que eu acabei de mostrar, usando essa função aqui que é dates mtd, né? Que nesse caso date, né? De data month to date, que seria do início do mês até a data atual, né, do mês, ok? E o acumulado do ano, que é a mesma coisa, né? E nesse caso aqui eu acabei não falando, mas essa função ela pede uma data e a gente vai na decalendário date, né? A data completa da calendário, beleza? Da acumulado do ano é a mesma, é bem parecida, que isso aqui é date YTD, que é year to date, né? Então ele soma todos os valores do ano até a data atual. E aí, novamente, ele pede a nossa tabela calendário, ok? Tendo essas informações em vista, a gente vai entender o que eu falei no início da aula, certo? Sobre contexto. Para ficar mais fácil do entendimento, vou usar só tabela mesmo, não vou usar gráfico, ok? Aqui no primeira tabela eu vou colocar o ano, certo? Então a gente tem aqui, vou só aumentar os valores aqui para ficar mais fácil, tá? Ok? Eu vou botar aqui a total vendas, então ele somou aqui todas as vendas do ano e vou botar o acumulado do ano, beleza, certo? Então o que está acontecendo aqui? Ele pegou e deixou igual, ó. Tá vendo que ele deixou igual, ó? Por que ele deixou igual, né? Porque não tem o que somar aqui, né? Não tem o que acumular. A gente está fazendo uma medida que ele está dizendo o seguinte: acumule todos os valores do início do ano até a data atual. Ela é a própria soma de vendas. Não tem o que acumular aqui nesse contexto, certo? Agora a gente vai fazer o seguinte: eu vou copiar, colar, certo? E vou tirar o ano e vou botar o mês. Vou só botar esse cara aqui. Eu vou colocar outro, certo? Para não bagunçou tudo aqui, né? Então uma outra tabela, mês. Vou botar o total vendas e vou botar o total acumulado ano. Ano não, um mês, né? Na verdade, eu vou botar o ano para a gente entender o contexto, né? Ano. E aí o que acontece aqui? Eu vou novamente aumentar aqui para poder dar certo. O que acontece aqui? Quando a pessoa analisa isso aqui, ela diz assim, tem algo de errado. Por quê? Porque uns valores apareceram, outros não. Só que é preciso ele dizer um ano, então eu vou selecionar um mês. Agora deu certo, né? Agora deu certo. Essa é a mensagem dessa aula.
vamos supor que não tivesse esse gráfico aqui, essa tabela aqui, ou então nenhum gráfico, um gráfico com um ano para selecionar no dashboard. A medida está certa, a medida de a total venda está certa, acumulado do mês está certo e acumulado do ano está certo. E aí o analista vai, ou qualquer outra pessoa vai, utiliza a medida num contexto que não dá certo. Por quê? Porque eu tenho que analisar um acumulado ano que eu não tenho um ano selecionado. Qual é o ano que eu teria selecionado aqui? Nenhum. Então o Power BI endoida os números dele. Então é essa que eu quero chamar a atenção. Ó. É preciso a gente selecionar um ano para dar o contexto da medida. Aqui sim, ó, ele vendeu 1.327.000, acumulado até no mês de janeiro, tá certo. Ele se repete. Depois ele vendeu 3.900.000 e pouco. Aí somado a isso aqui dá 5 milhões, ó, 5.200. Depois ele vendeu 700, somado a isso aqui fez 5.900. Então aqui o contexto está certo. Por quê? Porque eu tenho um ano selecionado. Então, muitas das vezes eu mesmo cometi esse erro de achar que a minha medida estava errada porque não apareceu o número aqui. Mas a gente. Por quê? Porque eu não tinha ainda a percepção clara que eu precisava estar dentro de um contexto para analisar uma medida corretamente. Então a gente vai fazer o que aqui, ó? Vamos botar o dia agora. Criar uma outra tabela, né? E vou botar o dia aqui, ó. Dia. E vou botar o que aqui? Ah, acumulado mês. Ah, tá errado. Porque não apareceu aqui os acumulados do dia. Não, tá certo. Só que tá sem contexto. Então a gente vai selecionar um ano e vou selecionar aqui maio. Quando eu selecionar maio, ele vai aparecer os acumulados por dia do mês de maio. E agora está certo. Antes não estava errado, apenas estava fora de contexto. Então, essa mensagem que eu queria deixar nessa aula de hoje, que ela é interessantíssima, porque a gente acaba achando que está tudo errado e não está errado, apenas está fora do contexto. Tá certo, pessoal? Esse treino aqui, ele serve para todo, para os cenários que a gente vai encontrar pela frente nas nossas análises. A gente precisa entender contexto para poder dizer, para poder fazer a análise correta. Então, quer dizer, se eu fizer só isso aqui, ó, selecionar só maio, não vai aparecer o acumulado do mês. Por quê? Porque esse aqui precisa de um ano selecionado para poder fazer a hierarquia de datas, de informações correta. A gente precisa fazer isso aqui, a gente precisa entender isso aqui. Um está mexendo com ano, outro está mexendo com mês. Eu não consigo analisar o mês sozinho porque essa medida aqui não deixa eu analisar mês sozinho. Consequentemente, ele não vai transferir a hierarquia para o dia. Tá certo, pessoal? Essa mensagem que eu queria passar hoje para vocês. Ó. Seleciona ano, seleciona mês e aí toda a hierarquia funciona. Ó. Acumulado do mês todo até acabar. Tanto que no final dá o mesmo número e tem que dar, né? Porque a soma de tudo isso aqui tem que ser a mesma do acumulado disso aqui. E por dia, utilizando o mês, a gente consegue ter essa mesma informação. E aí, para a gente constatar exatamente que está certo, né? Eu vou aumentar isso aqui para a gente ter o valor aqui mais visível. Que eu posso dizer aqui, ó? Julho, qual foi a venda de julho? Aqui, ó, 3,5 milhões. Olha aqui, ó, como está selecionado o julho, o acumulado de julho por dia tem que dar 3,5 milhões. Então, quer dizer, está todo correto, as medidas estão todas corretas, porém a usabilidade precisa ser correta também. Nesse caso aqui, muitas vezes eu mesmo dizia que estava todo errado e não estava, precisa de contexto. Tá certo, galera? A aula de hoje era isso que eu queria falar, chamar a atenção para ajudar a gente nesse entendimento. Tá certo? Um grande abraço, pessoal. Fique com Deus e até a próxima.